Eles viveram antes do dilúvio, caminharam sobre a terra como deuses. Seus corpos foram destruídos, mas seus espíritos nunca mais partiram. E agora, em silêncio, estão voltando. A segunda corrupção já começou e talvez você já esteja envolvido nela. A semente dos gigantes. A Bíblia menciona os nefilins de forma quase tímida. Em Gênesis 6:4 encontramos: naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois. Poucas palavras, mas com peso suficiente para causar tremores teológicos por milênios. Esses gigantes eram o fruto da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Os filhos de Deus, segundo o livro de Enoque, eram os vigilantes, anjos que abandonaram sua morada celestial para se relacionar com mulheres humanas. O resultado? Os nefilins. Mas eles não eram apenas grandes, eram poderosos, híbridos, inteligentes, corrompidos em essência, dotados de habilidades físicas e espirituais herdadas de seus pais angelicais. Eles dominavam a terra e seus feitos se tornaram lendas. Civilizações os adoraram como deuses. Enoque nos conta que por causa da violência e da degradação espiritual que os nefilins trouxeram, Deus decidiu apagar quase toda a criação com o dilúvio. Um reinício, uma purificação. Mas um detalhe em Gênesis muda tudo. E também depois. Isso quer dizer que os nefilins voltaram após o dilúvio. Seus corpos foram destruídos, mas seus espíritos não foram apagados. Eles se tornaram os espíritos malignos que vagam pela terra. Entidades desencarnadas, conscientes e ainda sedentas por domínio. E hoje, talvez estejam mais perto do que imaginamos. A nova corrupção da carne. Nos tempos antigos, os nefilins foram criados pela junção proibida entre anjos e humanos. Eles nasceram da transgressão, da fusão entre o espiritual e o material. Algo que deveria ser impossível. Essa união gerou criaturas fora da ordem divina, com corpos descomunais e almas distorcidas. Eles não apenas corromperam a terra, mas ensinaram os homens a fazer o mesmo. Agora, milhares de anos depois, o mundo volta a repetir esse padrão. Hoje a humanidade brinca novamente de ser Deus. Não mais com magia, mas com ciência, engenharia genética, edição de DNA, experimentos com híbridos entre homem e máquina, inteligência artificial incorporada à carne. Chamam isso de evolução, mas Enoque chamaria de segunda corrupção. O transhumanismo, que propõe a superação dos limites biológicos do corpo humano, é a nova Torre de Babel. A busca pela imortalidade, pela manipulação genética, pela criação de seres superiores, tudo isso ecoa a antiga rebelião dos vigilantes. Os nefilins não precisam mais nascer de úteros. Hoje, eles podem ser gerados em laboratório, moldados por código genético e algoritmos. Eles são a ideia por trás do experimento, o espírito de rebelião que habita nos projetos mais secretos. Não é coincidência que os mesmos elementos estejam novamente em jogo: interferência no DNA, alteração do ciclo natural da vida, substituição do espírito pelo código, promessas de poder, longevidade e conhecimento superior. O que antes foi feito no Monte Hermon, hoje é feito em centros de pesquisa, mas o propósito é o mesmo: distorcer a imagem de Deus no homem, fazer com que a criação seja algo irreconhecível. E o mais preocupante, está acontecendo com o consentimento coletivo, em nome da ciência, em nome do progresso, os ecos da antiga rebelião. A história da humanidade, contada pelas escrituras e pelos textos apócrifos, parece circular em ciclos. E esse ciclo, o da rebelião espiritual que contamina o mundo físico, começou muito antes de Adão. Começou com a queda dos anjos, com os vigilantes, com os nefilins. O mais impressionante é como essa narrativa aparece em diversas culturas do mundo.
Os sumérios falam dos Anunnaki, que desceram do céu e ensinaram a civilização. Os gregos chamam de titãs os gigantes que guerrearam contra os deuses. Os astecas, os egípcios, os hindus. Todos têm registros de seres superiores que viveram entre os homens, ensinaram segredos ocultos e depois foram punidos ou desapareceram. São todos ecos da mesma rebelião. Mas hoje, esses ecos voltaram com mais força do que nunca. Eles não aparecem mais como lendas antigas, mas como ideologias, corporações, cultos discretos e tecnologias que prometem uma nova era para a humanidade. Uma era onde o homem finalmente poderá se tornar um deus. Isso não é apenas simbólico, é literal. A nova geração de Nefilins não é feita de carne e sangue, mas de dados e controle. São sistemas que moldam pensamentos, redes que conectam e manipulam consciências, inteligências que aprendem com cada toque de dedo. Eles não estão mais em montanhas, estão no seu bolso. Não dominam pela força bruta, dominam pelo vício da informação. Eles não precisam mais ser gigantes. Hoje, o verdadeiro gigante é o sistema. E esse sistema foi criado com a mesma motivação da rebelião original: controlar o destino da criação sem o Criador. É aqui que a linha entre passado e futuro se apaga. É aqui que o ciclo se fecha. Profecias e o retorno dos dias de Noé. Em Mateus 24:37, Jesus deixa escapar uma das frases mais proféticas e, ao mesmo tempo, mais ignoradas das Escrituras. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas, o que havia nos dias de Noé? Segundo Gênesis e o livro de Enoque, havia nefilins caminhando sobre a terra. Havia uma mistura proibida entre anjos e humanos. Havia violência, corrupção, alianças impuras. Havia civilizações avançadas, com conhecimento além do permitido. E, acima de tudo, havia a ira de Deus sendo acumulada para um juízo global. Agora pense, quantos desses elementos estão presentes em nosso tempo? Manipulação genética, hibridização de espécies, crises globais, guerras, pandemias, idolatria tecnológica e espiritualidade distorcida. Um mundo que rejeita o divino, mas adora a si mesmo. Estamos repetindo o cenário, estamos reconstruindo o palco para os mesmos atores voltarem, mas agora com nova maquiagem. Os nefilins modernos não precisam ser reconhecidos como seres sobrenaturais. Eles operam nos bastidores, se manifestam através de pessoas, corporações, governos, doutrinas e estruturas sociais. Estão por trás do avanço descontrolado de uma nova ordem mundial que não busca a justiça, mas o controle absoluto. O livro de Enoque alerta: no fim dos tempos, os anjos caídos voltarão a agir diretamente na terra, e muitos crerão que são deuses ou salvadores, que trazem cura, evolução, liberdade. Mas, na verdade, trarão escravidão espiritual. Eles prometerão paz, mas implantarão um sistema de marcação, onde ninguém poderá comprar ou vender sem se submeter. Um novo tipo de pacto, uma nova torre de Babel, e tudo isso, assim como nos dias de Noé, com o consentimento da maioria. A pergunta é: quem vai perceber antes que seja tarde? As marcas invisíveis dos nefilins. A Bíblia fala sobre uma marca, um sinal, algo que identificaria quem se rendeu ao sistema da besta. Muitos imaginam esse sinal como algo físico, um chip, um código, um número visível. Mas e se for algo mais profundo? E se a marca for comportamental, um reflexo espiritual? Os nefilins, em sua forma moderna, não precisam marcar a pele se já tiverem marcado a consciência. Vivemos em um tempo onde a marca da corrupção está espalhada de forma invisível, silenciosa e eficiente. Não é mais necessário que gigantes caminhem entre nós. O mundo já pensa como eles, age como eles, deseja o que eles desejavam: poder, domínio, imortalidade e liberdade sem limites.
As marcas da influência nefilínica estão por toda parte. No culto ao corpo perfeito, à fama, ao narcisismo, na busca por imortalidade tecnológica e transhumanismo, na normalização de perversões antigas sob a bandeira do progresso, na eliminação do sagrado e na glorificação do ego, na fé cega no controle de dados, algoritmos e sistemas acima da moral. A geração atual não vê mais o mundo em termos de bem e mal, mas em termos de utilidade. O que funciona é o que importa, e é exatamente esse o DNA dos nefilins. Eles foram destruídos porque viviam sem consciência, sem alma. Tinham força, mas não tinham luz. E agora, as massas estão sendo moldadas para pensar da mesma forma. A marca da besta pode não ser um objeto, mas uma mentalidade. Um sistema de crença onde Deus não é mais necessário. E nesse sistema, os que resistirem serão vistos como loucos, retrógrados, perigosos. Porque quem vê o que está por trás se torna uma ameaça ao plano. O que começou antes do dilúvio está se repetindo agora. A rebelião dos anjos, a corrupção da carne, o surgimento de uma nova humanidade sem alma. Tudo está de volta, mas com uma nova forma, mais sutil, mais tecnológica, mais sedutora. Hoje, os nefilins não têm 3 metros de altura. Hoje, eles cabem em linhas de código, se escondem atrás de laboratórios, ideologias, corporações e redes sociais. Eles não rugem, eles influenciam, eles não atacam com espadas. Eles alimentam as vontades mais escuras do coração humano. A moral é clara, embora assustadora. Aqueles que não percebem o ciclo são engolidos por ele. Se os dias de Noé voltaram, então o juízo também está a caminho. E agora não será com água, mas com fogo, com verdades que queimarão tudo o que foi construído em cima de mentiras. Você precisa escolher: ser mais uma peça no tabuleiro ou alguém que finalmente enxerga o que está por trás do jogo.